Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Muito bom qualquer momento que a partir desse instante você aqui vai nos acompanhar aqui pelo Complexo Ensino Renato Saraiva CERS Cursos Online, nesse nosso projeto que tem sido um sucesso já há vários anos, que é o nosso curso de língua portuguesa, começando do zero. Primeiro, algumas orientações básicas, né? Eu sou o professor Rodrigo Bezerra, já estou no mercado há um bom tempo aí trabalhando com essa parte de língua portuguesa para concursos públicos, e eu queria trazer para você, já de início, algumas orientações fundamentais e básicas para que você entenda bem como é que eu devo, ou como é que você deve se comportar com esse em relação ao nosso curso aqui de língua portuguesa começando do zero. Gente, primeiramente, esse curso aqui é um curso que vai tratar do português desde a mais, diria você, tenra informação, a mais básica informação, e nós vamos até as informações mais interessantes de cada assunto. Professor Rodrigo, com este assunto, com esse curso aqui, eu vou me preparar para concursos públicos? Claro que você vai. É óbvio que você vai. Esse curso vai te dar uma base gramatical muito boa, para que você não erre, para que você não venha a cometer deslizes na parte gramatical dos concursos públicos, tá? Vejam, é um curso longo, é um curso que nós vamos ter 23 aulas, tá? Por isso que eu digo a você que a primeira coisa para você lograr êxito aqui com o nosso curso é você persistir, você tem que persistir, tá? Você tem que ter disciplina. A nossa sugestão é de que você procure assistir a pelo menos 3 aulas por semana, pelo menos 3 aulas por semana. E o que é que eu queria pedir a você? Passe essas aulas, que você colocasse no seu planejamento semanal, para que você tenha disciplina para poder assistir às aulas. Então você vai colocar, vamos imaginar aqui, não sei, eu estou só supondo, que você ponha, vamos supor que você trabalhe e você só tem o tempo, o turno da noite. Então tente colocar uma aula para você assistir na segunda noite, uma aula para assistir na quarta, uma aula para assistir, não sei, sexta-feira à noite, ou no sábado à tarde. Mas não deixem de assistir a 2, 3 aulas por semana. Tá? Coloque isso na sua agenda como compromisso. Tá bom? Outra orientação que eu queria passar para vocês é que eu não queria que vocês fossem meros espectadores do computador. O que é ser mero espectador? É você ficar olhando para a tela do computador e vendo a aula passar. E você simplesmente escutando, às vezes, por meio de um fone de ouvidos. Eu não queria que você fosse uma pessoa assim. Eu queria que você participasse. Quando você sentasse para assistir a nossa aula, você esquecesse completamente tudo que está ao seu redor. Não sei nem se você vai estar com companhia. Né? Talvez, eu sei que algumas pessoas assistem esse curso com a mãe, com o pai ao lado, com um irmão, alguma coisa, mas com a máxima atenção. Outra coisa que eu queria pedir a você é que você tivesse sempre um caderno em mãos. Ou alguma coisa em que você possa anotar. Pode ser o bloco de anotações aí do seu computador, não sei. Pode ser uma página do Word aberta, você vai... Mas eu queria que você não fosse mero espectador, que ficasse só olhando, que você participasse desse curso, porque só assim você vai obter sucesso. Tá? Esse curso, pergunte a quem já fez, tem sido um grande sucesso, graças a Deus. Muitas pessoas têm melhorado muito e têm melhorado considerável a visão, a percepção da língua portuguesa com as nossas orientações aqui do Começando do Zero. Tá? Eu tenho uma bibliografia para sugerir para vocês, que é essa que vai aparecer para você agora aí na sua tela. Está aí na tela aí do seu computador. Essa, na verdade, é a minha gramática. Ela está na 6ª edição, totalmente atualizada, com novo acordo ortográfico. E é um livro preparado especificamente para concursos públicos. Tá? Professor, eu posso... às vezes a pessoa me pergunta, eu tenho meu primo, meu irmão, que está estudando aqui para o vestibular. Pode estudar pela sua gramática? Pode, não tem problema algum não. Obviamente que as questões que estão nela são questões muito voltadas para a área de concursos públicos. Tá? Professor Rodrigo, eu tenho que ter sua obra? Não, claro que não. Você pode acompanhar nossas aulas
por outros livros. Nós temos aí na sua área de aluno, nós vamos ter os slides da minha aula e eu coloquei um resumo de cada assunto que a gente está tratando para você estudar. Entenderam? Então, assim, não há justificativas para você não estudar. Professor, eu já tenho sua obra, ótimo. Eu tenho uma 4ª edição, não tem problema. Eu tenho uma 5ª edição, também não tem problema. Tá? Essa gramática está na 6ª edição. Então, não tem problema que você veja o que você... Nesse momento que eu estou gravando essa aula, está na 6ª edição. Não sei se você vai adquirir esse curso quando você está pegando esse curso, se já saiu uma nova edição. Mas, por enquanto, é a 6ª edição e está totalmente atualizada. E se sair uma nova edição, também não vai ter alterações, digamos assim, substanciais. Então, serve essa obra? Serve qualquer gramática. Qualquer gramática que você tenha na sua casa, que você queira expandir, e eu sugiro que você o faça, você vai poder acompanhar nossas aulas. Tá bom assim? Agora, como eu disse a vocês, são 23 aulas, o curso é longo. Pelo amor de Deus. Eu vou fazer um pedido hoje. Hoje é a primeira aula, nós estamos aqui com mais ou menos 6, 7 minutinhos de aula, tá? Por favor, não desista. Vá até o final desse curso. Vá até o final, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Não é para mim, vai ser bom para você. Tá bom assim? Firme esse compromisso. Firme esse compromisso e você assistir a todas as aulas. Dê no que der, assuma esse compromisso. Eu garanto a você de que você vai melhorar muito a sua visão em língua portuguesa. Combinado assim? Numa boa? Então vamos começar? Vamos bater um papo legal sobre essa parte gramatical? Olha só, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte. A gente precisa entender, logo de início, vocês precisam compreender como é que está dividida a nossa gramática normativa. Por que? Eu vou dizer daqui a pouco. Olha só aqui para o nosso slide. Eu coloquei para vocês aí divisão da gramática normativa. Tá? Antigamente, os gramáticos costumavam dividir a gramática em 2 grandes segmentos, morfologia e sintaxe. Só. Com o passar dos tempos, os estudiosos foram percebendo que outras partes eram tão importantes e, para melhor aproveitamento, resolveram dividir ou fracionar mais a gramática normativa. Então, hoje, o que é que nós temos? Olha para cá. Vamos dar uma olhadinha. Primeira parte da gramática, você abriu, você vai se deparar com um assunto chamado fonética e fonologia. A parte inicial, então você vai estudar ali aquela parte todinha, em que você fala sobre a teoria da gramática, sobre aparelho fonador, tá? A gente fala lá sobre estudo das vogais, então, encontros vocálicos, encontros consonantais, os dígrafos, tá? A questão da sílaba, a divisão silábica, a questão da ortografia, tá? Então, esse início da gramática, nós vamos ter todos esses assuntos que vocês estão observando aqui. Professor, eu estou com uma dúvida em relação, eu não sei se a palavra deve ser escrita com R ou S ou etc e tal. Eu vou aonde? Eu devo ir aonde? Você deve ir a um dicionário, obviamente. Mas a parte da gramática que se preocupa com isso está aqui, nesse início. Tá? Professor, será que a palavra tal tem acento ou não? Qual é a regra? Onde é que está? Aqui nesse início. Essa parte de acentuação. Essa parte aqui não é uma parte que venha a ser muito cobrada pelos concursos. A não ser isso aqui, ó. Dá uma olhadinha. A não ser essas 2 partes aqui, a ortografia e a acentuação, são 2 assuntos que aparecem com muita frequência, eu diria a vocês, nos concursos públicos, apesar de não serem cobrados, não cai muito. Às vezes alguma questão aqui acolá de correção gramatical, em que eles cobram a parte de ortografia, mas em geral não é uma área tão cobrada. Aí vejam, saindo disso, nós temos a primeira grande divisão da gramática, e importante divisão, que é o seguinte, olha para cá, que é a parte da morfologia, tá? Que é a forma pela forma, estudo, né, da palavra em sua forma primária. Então, aqui dentro nós vamos ter 11 assuntos. Estão aqui todos eles, tá? 11 assuntos. Percebam que da letra B até a letra K, que vocês estão vendo,
né, nós estamos aqui com as chamadas 10 classes, olha só, morfológicas. As chamadas 10 classes morfológicas. Este primeiro assunto aqui, ele cai em alguns concursos, notadamente concursos da Fundação Getúlio Vargas. Certo? Da Fundação Getúlio Vargas. A lógica é o seguinte: primeiro, eu estudo a estrutura, como é que a palavra se estrutura. Depois eu vejo como é que algumas palavras elas se formam, ou como as palavras se formaram. E depois que eu tenho esse mundo de palavras, eu vou dividir em caixas. Entenderam? É como se eu tivesse aqui 10 caixas e eu formasse uma palavra aqui. Isso aqui é o quê? Eu digo, isso aqui é um adjetivo. Eu vou lá e ponho na caixa do adjetivo. Isso aqui é o quê? É um verbo. Então vamos lá e põe na caixa do verbo. É mais ou menos isso. Prestem bem atenção numa coisa interessante. Vejam. Vocês vão me ver falando muito isso aqui. Muito. Ao longo desse curso. Nunca se esqueçam. Eu vou falar aqui na câmerazinha assim, para você aí que está aí. Presta bem atenção. A gramática, ela é bastante lógica. Parece uma coisa absurda que eu estou falando, mas não é. E não se esqueçam de que a gramática normativa, ela está toda interligada. Lembrem-se do que eu estou falando. Vocês vão me ver falando isso várias vezes. Traduzindo, vocês vão ver que o que a gente vai estudar aqui em morfologia, isso vai ter interferências lá na parte sintática, que é onde se encontram os assuntos mais densos, mais pesados da língua portuguesa. Entendem o que eu estou falando? Porque o que eu vou estudar em sintaxe, na verdade, é a morfologia nos seus relacionamentos. Então eu quero pedir a você que quando eu estiver trabalhando as coisas aqui, procurem sempre pensar não estaticamente, mas comecem a vislumbrar o horizonte. Por quê, professor? Porque tudo isso vai estar ligado num grande plano, num grande jogo. Combinado assim? Vem para cá, vamos falar. Eu vou falar mais sobre isso aqui. Tá? Então, as 10 classes estão aqui. Essa é a segunda grande divisão. A terceira divisão, né, essa aqui de onde saem os assuntos mais, eu diria a vocês, assim, mais pesados, né? É daqui de onde os concursos mais tiram as perguntas. Nós vamos ter exatamente isso aqui, sintaxe. Tá? Antes de eu falar, deixe-me só fazer uma colocaçãozinha para vocês aqui. Lembrem-se sempre disso aqui. Quando eu estudo sintaxe, na verdade, eu estou estudando a chamada teoria dos relacionamentos. Tá? Teoria dos relacionamentos. O que é isso, professor? Né? Mais ou menos a gente já está falando aqui. Eu vou pegar aquilo que eu estudei lá atrás, na parte de morfologia, de forma estática, e eu vou começar a pegar tudo aquilo e trazer para cá, e como se eu fosse bater num liquidificador. E aí eu bato, aí depois eu derramo, tem uma vitamina. Só que eu vou observar cada parte dessa vitamina, desse bolo. Isso é sintaxe. Aí eu vou ter sintaxe de quê? Eu vou ter relacionamentos de quê? Vem cá. Eu vou ter relacionamentos de termos dentro de uma oração. Eu vou ter relacionamento de orações, é o período. Eu vou ter o relacionamento do verbo com o seu sujeito. Ou o relacionamento do substantivo com os seus adjuntos. Eu estou em concordância. Eu vou ter o relacionamento do verbo com o seu complemento ou do nome com o seu complemento. Eu vou ter o relacionamento, professor, do verbo com o seu complemento para saber se ele vai ou não requerer a aplicação de um acento grave, que é a crase. Tá? Eu vou ter o relacionamento do verbo com o pronome oblíquo. E eu vou observar onde esse pronome oblíquo vai ficar. Então eu tenho aqui a sintaxe de colocação. Tá? E por fim, eu tenho um assunto chamado de pontuação que envolve tudo isso que nós estamos vendo aqui. Então, isso é o que a gente chama da parte de sintaxe, da gramática. Aí depois eu tenho uma parte, que é uma parte especial da gramática, que é o seguinte, olha para cá, que é uma divisão, um capítulo final, o finalzinho da gramática, em que geralmente os autores põem aqui dentro. Tá?
emprego de infinitivo, funções de alguns vocábulos especiais, particularidades sobre alguns vocábulos, linguagem figurada, tá? Que é um assunto que aqui e acolá ele aparece em alguns concursos, né? É quando a gente fala de figuras e vícios de linguagem, que é uma parte mais voltada à área da semântica, tá? A área da semântica. Então, essa é a grande divisão da gramática. Lembrando, como eu disse a vocês, que tudo está o quê? Interligado. Não se esqueçam disso, tá? Tá tudo interligado. Quando eu optou aqui, isso vai ter um desdobramento lá à frente. Por isso, da nossa importância de a gente entender muito bem todas as ligações que estão aqui. Onde é que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos estudar? Nosso, digamos assim, início, nosso sair do zero. Professor, eu quero sair do zero. Por onde eu tenho que começar? Eu vou começar com vocês exatamente aqui, olha para cá, na parte de morfologia, que é a parte mais interessante. Professor, nós vamos ainda estudar, presta bem atenção, que a gente ainda vai olhar a ortografia, a gente vai ver a acentuação, vai, tá? Aquela parte inicial de sílaba, de tom, de ato, aquilo não precisa. Mas eu já começo com uma parte muito importante, que é a parte da morfologia. Né? Como o próprio nome já diz, é a forma pela forma. Aqui dentro, como nós já vimos, nós temos as chamadas 10 classes morfológicas, ou 10 classes gramaticais, que estão aí para você no seu material. Deem uma olhada aqui comigo, estão as chamadas 10 classes. Vejam que eu tirei a parte de estrutura e formação de palavras, estão as 10 classes. Não se esqueçam. Não se esqueçam, vou dizer de novo. É isto aqui que vai lá à frente causar, entre aspas, problemas para a gente. Se nós não soubermos lidar com elas lá na parte de sintaxe. Então é preciso que se diga isso, tá? Quem ensina língua portuguesa tem que sempre falar isso para o aluno, para o candidato, que a gramática está toda ligada. Vem cá comigo aqui rapidamente. Olha só, 10 classes morfológicas. Muito bem. Professor, aqui dentro ainda existe aquele negócio de variáveis e invariáveis. Não existe? Existe. Olha só. Eu vou pegar, vou observar daqui até o verbo, nós temos as classes variáveis. Isso é novidade para ninguém. E daqui, obviamente, esse restante, as classes invariáveis. Tá? Uma coisa curiosa. Rodrigo, aqui dentro você destacaria alguma classe ou algumas classes que são fundamentais para o nosso estudo? Eu não tenho a menor dúvida, eu vou dizer a você sim. Eu digo a você que elas são, praticamente todas são muito importantes. Né? Todas são muito, cada uma tem sua importância. Mas óbvio que existem duas classes aqui que são, eu diria a vocês, elas representam o centro do processo sintático. Olha que interessante. Eu estou em morfologia, mas eu estou lançando luzes, eu estou lançando lampejos lá para a área sintática, que é onde se encontram, em tese, os nossos problemas. Existem duas classes que são fundamentais. Quais são elas? Voltam para cá. Olha só. Vocês precisam ter muito cuidado. Logicamente, com esse cara, que é o chamado substantivo, e, obviamente, com esse cara, que é o verbo. Vejam, eu não disse que as outras classes não sejam importantes. É óbvio que elas são. Mas estas duas classes, elas têm uma importância ímpar dentro do processo sintático, que é o nosso grande desafio. Então, Rodrigo, a gente vai começar, né? Depois dessa nossa introdução, depois dessa conversa, depois desse bate-papo aqui de orientação, nós vamos começar a estudar quem, professor? Eu vou começar com você a estudar exatamente a questão do substantivo. Como esse substantivo se manifesta? Quem é esse substantivo? Qual é a caracterização desse substantivo? E olha para cá. Acima de tudo, qual a grande repercussão desse substantivo lá no processo sintático?
lá no processo sintático. Tudo bem? Então, rapidamente vem para cá. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês sobre esse cara chamado de substantivo. Obviamente, vamos a chamar o que eu chamo de definição clássica do substantivo. A definição clássica do substantivo vai dizer isso, né? Qualquer criatura que um dia já tenha estudado português vai se lembrar que é a classe de palavras, ou de palavra variável, ou de palavras variáveis, né? Com a qual se denomina os seres em geral. Tá? E aí, eu explico isso aqui, eu digo a você que essa aqui, a palavra ser, ela precisa ser entendida, não é só aquilo que tem o que existe. Né? Ser é tudo aquilo que existe, mas que tem possibilidade de existência ou existência imaginária. Então, tudo que tem possibilidade de existir, ou até aquilo sobre o qual eu tenho dúvida, que eu não tenho certeza se realmente existe ou não, tudo é substantivo. Está tudo para a língua portuguesa substantivo. Por isso que, olha só, volta para cá. Então eu tenho aqui, ó, existência concreta, né? Pedra, homem. Existência imaginária, saci, fada, minotauro. Abstração, fé, alegria, tristeza. Comprovação discutível, anja, alma, inferno, etc. e tal. Tudo isso tem a ver com o que nós chamamos de substantivo. Ok? Mas veja uma coisa interessante aqui agora. Dentro dessa definição clássica, observando tudo isso aí, o que é que eu digo aqui mais à frente? Eu digo que, ó, por isso classificam-se como substantivos o quê? Ó, coisas, sentimentos, qualidades, ações, estados, né? Estados considerados em si mesmos. Por isso que você vai ver como substantivo tudo isso aí, ó. Opa, volta para cá. Tudo isso aqui. Beleza, casamento, árvore, morte, vento, cobre, vida, vingança, etc. e tal. Tudo isso aqui é substantivo. Água, símbolo, né? Tudo que você está vendo aí, revolução, eletricidade, uva, tudo isso é substantivo. O que você pensar, né, como ser é substantivo. Mas veja, esta definição clássica, preste minha atenção, ela me ajuda, sim, ela nos ajuda em alguma coisa, mas por si só, esta definição clássica, ela não resolve todos os meus problemas. Entendem? De que é que eu gosto quando eu penso em substantivo? Eu gosto de raciocinar com você sobre a caracterização do substantivo, para que eu possa ajudá-lo a raciocinar a definição maior. Compreende o que eu estou falando? Eu tenho uma definição que diz que é seres em geral. Certo, tudo bem, beleza. Mas existe uma caracterização que facilita a minha visão sobre o que vem a ser chamado de substantivo. Belezura? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar tudo aqui para aqui, ó. Eu quero voltar com você para cá. Pronto, pode cortar para aqui. Estão vendo isso aí? Vejam. Eu tenho duas classes que eu disse a vocês que são fundamentais. Substantivo e verbo. Muito bem. Eu vou colocá-los aqui ao lado. Substantivo. Substantivo. Mais verbo. Isso aqui, gente, é a base do processo sintático. A base. Professor, mas não careceria só de um verbo para ter noções de sintaxe? A resposta para você é não. E eu vou explicar isso depois quando eu entrar no processo sintático. Tá? Eu preciso de um substantivo ou de um termo, pelo menos substantivado. Claro, explícito ou implícito, mas sempre a noção substantiva estará presente no processo sintático. Pois bem, olha para cá. Vejam que eu tirei aqui substantivo e verbo. Vejam que restaram-me, dentro das classes ditas variáveis, restaram-me 4 classes. Pois bem, vamos fazer o seguinte. Respondam para mim agora. Para que é que serve um adjetivo? Em linhas gerais. A gente vai estudar cada classe dessa. Mas para que é que serve o adjetivo? Prestem bem atenção. O adjetivo, ele serve, a base do adjetivo é ser uma classe de qualificação para o substantivo. Essa é a base do adjetivo. Entende? Professor,
Para que é que serve um pronome? A gente vai estudar o pronome. O pronome, ele tem duas funções básicas. Ou ele substitui, ou ele vai acompanhar este substantivo. Olha que interessante. Rodrigo, para que é que serve um artigo? Um artigo, ele serve só para uma coisa. Para determinar ou indeterminar, definir ou indefinir quem? Um substantivo. E para que serve um numeral? Um numeral serve, em linhas gerais, para dar ordem, sequência, indicar parte, fração. Para quem, professor? Para um substantivo. Meus amores, olha que coisa interessante. Esse esqueminha que vocês estão vendo aqui, ele está aqui para você aí no seu material. Eu coloquei, mas ele já existe aí para você. Olha só, dá uma olhada para cá. Ele aparece para você aí. Caracterização do substantivo. Artigo, adjetivo, o substantivo aqui no meio. E vejam que essas classes que estão aqui, elas estão gravitando ao redor do substantivo. Vejam que coisa interessante. Olha, aqui na câmerazinha fechada comigo. Olha que coisa interessante. Eu não vou falar muito, mas eu queria só dizer uma coisa a vocês. Isto que vocês estão vendo aí, no material de vocês na tela, representa a regra geral da concordância nominal. Você vai dizer, peraí, professor, mas o nosso assunto aqui é concordância nominal? Não, claro que não. Nosso assunto aqui é substantivo. Mas vejam que eu estou na parte da morfologia, olhando o horizonte e dizendo, rapaz, isto que eu tenho aqui em mãos vai servir para mim lá à frente. Gravou bem? Veja, eu não vou dizer muito, mas rapidamente corta para cá. O que é que a regra geral da concordância nominal nos diz? Ela nos diz que o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome adjetivo, eles devem concordar em gênero e número com o substantivo a que eles se referem. Não é legal isso? Esta é a regra geral. E nós estamos em morfologia, em noções primárias de morfologia. Preste atenção nisso. Agora vejam que curiosidade. Professor, estas classes, qual é o objetivo disso aqui? Raciocine comigo. Qual é o objetivo disso aqui? O objetivo disso aqui é eu chegar a uma conclusão, a uma lógica. Qual é? Olha para cá. Estas classes que vocês estão vendo aqui, elas são chamadas genericamente de determinantes. Entenderam? De determinantes. Elas concordam, olha, eu coloquei para você, em gênero e em número, com o substantivo a que eles se referem. Olha que interessante. Eu poderia também dizer, e aí você acrescente, como informação para você, de que essas classes que estão aqui, presta bem atenção, eu tenho um substantivo e eu tenho aqui ao redor classes que estão ao lado desse substantivo. Logo, elas estão adjetivamente, em posição adjetiva a esse substantivo. Raciocínio, eu não estou falando do adjetivo. Eu estou dizendo para você que essas classes, como elas estão ao lado do substantivo, elas são classes adjetivas. Adjetivo não no sentido do adjetivo, mas também, mas no sentido de que elas estão acompanhando algo que é essencial. O substantivo é a essência. E as outras que estão ao redor são classes de assessoramento. Por isso que há uma teoria que diz o seguinte, olha para cá, que estas classes que estão aqui ao redor, elas exercem, e você pode colocar isso para você, elas exercem olha que interessante, papel adjetivo. Elas exercem um papel adjetivo, porque elas estão assessorando ao substantivo. Entenderam? Aí vejo, quando eu olho isso aqui, eu chego a uma conclusão. Já que essas classes são determinantes,
Já que eu sei que elas são determinantes, eu chego a uma conclusão. Qual é a conclusão que eu chego, professor? Eu vou dizê-la daqui a pouquinho, na parte 2 da nossa aula. Não saia daí. Não saia daí. É só você clicar aí na parte 2 e assistir aqui a nossa conclusão a respeito dessas classes que estão aqui. Tá bom? Eu volto num cliquezinho de mouse já já.